então publicando, para tentar evitar esse tipo de golpe mais uma vez. Então, algumas decisões do INSS agora para tentar acabar com esses descontos indevidos sem autorização na folha de pagamento. A gente ouviu dizer, por exemplo, vou citar o exemplo do deputado Nicolas Ferreira, porque ele foi muito claro, gravou um vídeo que repercutiu muito aí com mais de 100 milhões de visualizações, causou aí um transtorno para o governo do presidente Lula. A ministra Gleisi Hoffmann foi atrás da Febraban, foi atrás de parlamentares para tentar, então, dizimar esses valores que o Nicolas acabou dizendo que chegaria a 90 bilhões de reais se fossem somados as questões dos empréstimos consignados. Uma coisa que a gente vem falando já aqui tem tempo também, né, Fábio, sobre a questão do crédito consignado. Isso porque não foram atrás ainda, mas se for atrás do desconto dos créditos consignados, devem achar também aí coisa. Ainda não tem nada, nenhuma investigação nesse sentido, né? Dá para dizer que, de fato, existe uma investigação porque os agentes que operam esse esquema são semelhantes, né? Algumas das empresas que operaram o esquema dos descontos indevidos são os mesmos que operam esses consignados fraudulentos, né? Onde o aposentado, nesse caso, o beneficiário segurado ali do INSS, não tinha pedido nenhum empréstimo e, de repente, de uma hora para outra, começa a descontar, né, do pagamento do benefício dele um valor específico e consta lá que é um empréstimo consignado. Essa aposentada com que eu estou conversando hoje, por exemplo, para saber como é que está sendo essa notificação dela, depois da operação, ela descobriu que ela sofria desconto, sofreu de duas entidades, uma lá no passado e uma mais recente, né? Até o mês passado ela estava sofrendo esse desconto, e descobriu também que tinha um desconto de empréstimo consignado que ela disse que não contraiu, ela não contratou esse empréstimo. A Polícia Federal certamente está investigando, porque isso já aparece no material, pelo menos na parte que a gente teve acesso, uma boa parte ainda está sob sigilo, né? Porque a investigação, como disse o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, está só no começo. Mas esses dois esquemas, eles se conectam, né? A questão toda é que a gente não sabe ainda o volume de dinheiro envolvido nisso. O deputado Nicolas, no vídeo, citou os 90 bilhões de reais, e segundo os órgãos, né, de governo, isso, na verdade, se refere a todo o volume de consignados no período de um ano, no caso de 2023. Não são consignados que estão sob suspeita. Mas, né, o governo federal, logo que estourou a operação e toda essa repercussão que a gente tem observado, já tomou uma medida, né, que eu digo, né, parece mais uma vacina, de suspender novos empréstimos consignados e também fortalecer esse mecanismo de controle, né, de exigir biometria e tal, para evitar as fraudes, porque sabe que o esquema é muito parecido, né? A gente noticiamos aqui no Metrópolis recentemente, né, no último fim de semana, que as entidades da farra do INSS, a farra dos descontos, pagaram pelo menos 110 milhões de reais para empresas que operam empréstimos consignados. Então, tem transação financeira, a empresa ou a financeira que opera os golpes do consignado busca e pega esses dados com o mesmo operador que faz a captura de dados para o golpe do desconto, né? Aquele personagem que a gente trouxe, revelamos isso lá no ano passado e agora virou alvo central dessa operação, que é o careca do INSS, e opera nas duas frentes. E é o que mostram essas investigações, não só da Polícia Federal, mas também uma investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo, que a gente já noticiou no ano passado. Muito também aqui, Fábio, sobre essas entidades, essas associações específicas e algumas que acabaram sendo retiradas de todo o processo, de toda a investigação. Tem um nome importante aí no meio, e isso é importante porque é irmão do presidente Lula, o Frei Chico, citado nesse caso aí da farra do INSS. Eu já havia perguntado algumas vezes aqui, tanto para o Vassalo, que é nosso repórter também aí de São Paulo, quanto para o Serapião, nosso colunista aqui em Brasília, lá atrás, como é que estavam as investigações referentes ao Frei Chico, e o que eles me diziam é que até o momento não havia nada que comprovasse a participação dele nesse esquema. Ontem, nós entrevistamos aqui no Boletim Metrópolis o Zé Disseu,
ex-ministro, que ainda é uma figura muito importante na política, está claro ali por trás do Partido dos Trabalhadores, e perguntamos a ele se ele sabe dessa relação do Frei Chico com a farra do INSS. Ele disse que não há nada contra o irmão de Lula até o momento, então não há nenhuma prova. A gente pode dizer que está nesse pé mesmo? Do que a gente teve acesso à investigação, ainda não há, mas assim, o Fábio Serapião, nosso colunista aí de Brasília, já destacou numa das edições do Boletim que tem mais de 10 inquéritos, né, em todo o país relacionados à farra do INSS, porque essas entidades operavam em todo o país. Alguns inquéritos envolvendo algumas entidades específicas, o sigilo ainda não foi levantado, ou seja, nós jornalistas ainda não tivemos acesso a boa parte do material que a Polícia Federal coletou para deflagrar a operação. O que chama a atenção é que o sindicato, cujo o vice-presidente, Frei Chico, irmão do presidente Lula, o Sindinap, o que chama a atenção no caso do Sindinap é que ele é um sindicato estabelecido há muito tempo, ao contrário de algumas entidades da farra dos descontos, inclusive a Ambec, por exemplo, que foi a primeira que nós revelamos aqui ainda em dezembro de 2023, ela foi criada, e isso eu estou falando porque o próprio Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, falou isso na coletiva semana passada, entidades que foram criadas só para aplicar fraude, para ganhar dinheiro. A Ambec, em 2021, tinha 3 filiados, 2 anos depois tinha 600 mil filiados, faturando 30 milhões por mês. Essa entidade foi criada para lucrar com esse esquema. O sindicato, o Sindinap, do irmão do presidente Lula, já existe há muito tempo. Mas chama a atenção, e isso está no relatório da CGU, o fato de que nesse mesmo período, né, esse período auge da farra dos descontos, o Sindinap também cresceu absurdamente a sua arrecadação, ou seja, é um crescimento suspeito. Né? O crescimento, a própria Polícia Federal destaca no relatório, aconteceu durante o período de pandemia, enfim, período onde a gente observou, seja o governo Bolsonaro naquela época, agora também o governo do presidente Lula, estimulando, né, a economia brasileira, estimulou e facilitou também essa operação dos créditos consignados e tal. Então, teve abertura, digamos assim, para várias entidades, seja financeiras, seja sindicatos, seja associações, entrarem para operar esse tipo de fraude, né? Então, assim, o que chama a atenção, o crescimento, né, o volume é atípico, consta no relatório, e aí também criou-se toda uma suspeita, porque neste primeiro movimento que o INSS faz, que a AGU faz, de responsabilizar essas entidades, o Sindinap, do Frei Chico, ficou de fora das duas entidades que foram, as entidades que o INSS e a CGU abriram um processo de responsabilização e a AGU pediu bloqueio. Né? A gente questionou o INSS na semana passada sobre isso, e aí o que o INSS diz, a AGU, o que a AGU disse foi que eles processaram 12 entidades onde há indícios de pagamento de propina para agentes públicos, no caso os diretores do INSS, que foram afastados no dia da operação, e 2 que são entidades suspeitas de serem de fachada em nomes de laranja. Segundo a AGU, o Sindicato do Irmão do Lula e várias outras entidades, tem entidade ligada também ao PT, outras ligadas a outros partidos, que são sindicatos mais antigos e tudo mais, não existem esses indícios com relação a esse outro grupo. Mas as investigações continuam, então não dá para descartar, né, neste momento, o envolvimento desse sindicato. Bem, vamos